Levanto pra tu, Ana, rie pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Boa tarde, crianças. Mais uma tarde de aula, né? Mais uma semana está se passando. Hoje é quinta-feira, nosso conteúdo é matemática e ciências, não é? Vamos começar com matemática, simplificação de fração. O que é simplificar? O que é que significa uma simplificação? Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão. O que é que significa reduzir? Diminuir. Através de uma divisão, e assim obtém a fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Aí ele nos deu o exemplo, e eu também já coloquei um exemplo aqui no quadro. Então ele diz que simplificar é reduzir o numerador e o denominador. Como reduzir? Como é que se faz essa redução? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número que divide o numerador vai dividir o denominador, tá certo? Então, 2 dividido por 2 dá igual a 1. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, a fração equivalente de 2 quartos é 1 meio. Ele foi dividido por 2. Aqui, 8 16avos. 8 16avos também será dividido pelo mesmo número. Nós vamos encontrar 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Então, 4 oitavos ainda dá para simplificar. Aí você vai simplificando até aonde o número não der mais para dividir. Qual é a fração equivalente de 8 16avos? São 1 meio, tá certo? Ai, meu Deus, que calor. Vamos aí voltar para o número, ou para o livro, perdão. Ele nos deu o exemplo aí, ó. A fração 8 16avos possui as seguintes frações equivalentes: 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio. 2 oitavos, 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio. Essas três aqui são as frações equivalentes de 8 16avos. Por quê? Porque deu para simplificar. Essa fração aqui, ela foi simplificada 3 vezes. Então, nós encontramos essas 3 frações, tá certo? Essas frações são formadas por números diferentes, porém, possuem o mesmo valor proporcional. Vejam aí os exemplos que o livro está nos mostrando. As frações podem ser simplificadas por partes. Observe o exemplo. 24 36avos. 24 36avos, ele vai ser simplificado por quanto? Ele será simplificado por 2. Quando nós formos dividir 24 dividido por 2, nós vamos encontrar que número? Nós vamos encontrar o número 12. Aí vamos dividir 36. O número que dividir o numerador, ele também divide o denominador. Tá certo? Na página 117. Você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Para isso, é necessário identificar o máximo divisor comum aos 2 termos. Olhem aí o exemplo. Então, vamos aí, acompanhem aí. Você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Para isso, é necessário identificar o máximo divisor comum aos 2 termos. Observe o exemplo. Ele nos deu o exemplo 24
36 avos. Eu coloquei o exemplo aqui de 4 oitavos. Aí o que é que nós vamos fazer para encontrar o MDC? MDC é o máximo divisor comum. MDC. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar os números que são divisíveis por 4 e por 8. Desses divisores aqui, de 4 e 8, qual deles divide o 4 e divide o 8? É o número 4. O número 4, ele vai dividir, ele vai simplificar 4 oitavos e nós vamos encontrar a fração equivalente. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1. 8 dividido por 4, 2. Então, a fração equivalente de 4 oitavos é 1 meio. Aqui eu coloquei outro exemplo, 24, 84 avos. Os divisores de 24 e os divisores de 84. Aí 24 e 84 avos. Quais os divisores que vai dividir esses dois números aqui, o numerador e o denominador, que a fração vai ser exata, a divisão, aliás, vai ser exata. Vai ser o 12. 12 divide 24 e divide 84. Então, a fração equivalente é 2 sétimos. Tá certo? Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe, então, o nome de fração irredutível. Vou repetir. Ao encontrar o MDC, o máximo divisor comum, entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. E aí ela recebe o nome de fração irredutível. Veja a fração 5 nonos. Não é possível encontrar um número natural, diferente de 1, que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. E aí ele nos deu outros exemplos de fração irredutível. Vamos para a atividade. Complete as afirmativas usando as palavras do quadro. Fração simplificada ou fração irredutível. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma fração simplificada ou irredutível. Aí ele nos deu uma fração. Essa fração aí se configura em uma fração simplificada ou irredutível. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis, até chegar aonde elas não podem mais ser simplificadas, ou seja, até onde ela não pode mais ser dividida. Terceiro, usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo. Veja o exemplo. Usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo. Veja o exemplo. Os desenhos abaixo representam frações. Observe os desenhos e em seguida escreva as simplificações correspondentes a cada um. A primeira fração aí, nós temos o quê? Aí vocês vão contar e vocês vão contar em quanto inteiro foi dividido e quantas partes foi tomado. Aí você vai representar e depois vai simplificar cada fração. Luísa, Vitória e Carol são sócias em uma loja de bombons. Sabe-se que todas têm a mesma parte na sociedade. Elas possuem as seguintes partes: Luísa, 1/3, Vitória, 2/6,
Carol, 4 dozeavos. Você concorda que elas possuem a mesma parte na sociedade? E aí, sim ou não? Se você acha que sim, você vai dizer o porquê. E se não, também você vai dizer. Vocês acham aí que essas frações, elas são frações equivalentes? Aí você vai justificar, você vai colocar dizendo se elas são frações equivalentes ou não na sua justificativa, tá certo? Luana comeu 6 dozeavos de uma pizza e Leandro comeu a mesma quantidade de uma pizza dividida em 6 pedaços. Sabendo que as pizzas têm o mesmo tamanho, qual é a fração que representa a quantidade de pizza comida por Leandro? Você vai pegar a fração 6 dozeavos e vai simplificar. Vai simplificar pelo número que vai dividir o numerador e o denominador. Tá certo? Aí você vai descobrir qual é a fração que representa a quantidade de pizza que Leandro comeu. Pronto, a nossa atividade é só esta daqui. 6 questões, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me perguntar, mas aí eu coloquei um exemplo, né? Acredito eu que dá para vocês resolverem a atividade. Qualquer coisa é só me perguntar. Agora eu quero que vocês peguem o livro de Ciências na página 76. A influência do Sol nos corpos. Vamos lá. O Sol é a principal fonte de energia luminosa e térmica para o planeta. Na ausência dessa luz, a iluminação artificial das residências costuma ser feita por lâmpadas que oferecem energia luminosa e também aquecem. Os corpos, no entanto, apresentam propriedades que podem ser naturais e artificiais. Aí nós temos a luz, eletricidade, composição, calor, energia e som. Então, o Sol, ele é a principal fonte de energia que ilumina a nossa Terra, né? O nosso planeta. E na ausência dessa luz, o que é que acontece? Existem a iluminação artificial. Quais são as iluminações artificiais? As lâmpadas, não é? Essas iluminações artificiais, elas existem nas residências que costumam ser feitas por lâmpadas, que oferecem o quê? A energia luminosa e que aquece também, né? Os corpos, no entanto, eles apresentam propriedades naturais e artificiais. E aí ele nos deu os exemplos. Luz, calor, é natural ou artificial? São influência natural. Já a eletricidade, a energia, composição e o som é o que? Artificial. Quando a Terra gira em torno do Sol, temos como consequência as estações do ano. Quem lembra quais são as estações do ano? As estações do ano são primavera, verão, inverno e outono. Durante o dia, os raios solares batem no corpo, provocando reflexo de luz. Se colocarmos algum corpo exposto ao Sol, ele vai se aquecer. Isso acontece por quê? Porque está recebendo a luz do Sol. Está recebendo a luz e o calor do Sol. Se em seguida colocarmos esse corpo na sombra, ele vai perder calor para o ambiente, assim como uma troca de calor entre o corpo e o ambiente.
O Sol é o único astro do sistema solar que possui luz própria. Através dos seus raios é possível o aquecimento do solo, dos metais, dos líquidos e entre outros. Aí ele vai falar da luz. É uma forma de energia que podemos perceber por meio da visão. Com ela podemos ver tudo que está à nossa volta. O Sol é a fonte natural de luz da Terra. Os corpos que possuem luz própria são chamados de corpos luminosos, como o Sol, alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada, alguns seres vivos que possuem bioluminescência, como vagalumes, caravelas e microalgas. A bioluminescência, do grego, quer dizer bio quer dizer vida, e do latim lumen, luz. É a produção e a emissão de luz por um organismo vivo como resultado de uma reação química que é transformada em energia luminosa. A passagem da luz. De acordo com a capacidade de permitir ou impedir a passagem da luz, os objetos podem ser classificados em transparente, translúcido e opaco. Para enxergarmos um objeto, é preciso que a luz chegue aos olhos depois de ser parcialmente refletido no objeto. Para que esse objeto produza sombra, é necessário haver uma fonte luminosa, como o Sol ou uma vela acesa. Um antiparo, local onde a sombra será projetada, e um objeto posicionado entre a fonte de luz e o antiparo. Observe a imagem abaixo. Aí tem a atividadezinha. Primeira questão. Na figura, liste as ações causadas pelos raios solares. Aí você vai colocar aí nas linhas quais são as ações que estão sendo causadas pelos raios solares. Aí nós temos uma menina, né? A menina está o quê? Tomando banho de sol, ela está o quê? Se bronzeando. Nós temos, e aí vai ter o quê? Ela vai adquirir a vitamina D, né? Com os raios do sol. E tem também o quê? Tem a evaporação, o aquecimento, a realização da fotossíntese. Temos aí também o quê? Secagem, né? As roupas secando. E tem a luminosidade com o sol. Numere corretamente: transparente, opaco e translúcido. Aí aqui na página anterior tem falando de transparente, opaco e translúcido, tá certo? Qual é a influência e a importância do Sol nos nossos corpos? O que é que o Sol é? O Sol pode transmitir o quê? Qual é a forma do Sol? É natural ou é artificial? O calor e a energia que o Sol traz, ele pode provocar transformações nesses corpos. Então vocês vão dizer qual a influência e a importância do Sol nesses corpos, tá bom? Mas antes de vocês responderem à atividade, vocês vão ter que ler o conteúdo para vocês saberem responder à atividade. E eu coloquei aqui para vocês fazerem uma pesquisa sobre a influência do Sol. Eu só quero que vocês façam uma leitura para vocês ficarem mais aprofundados do assunto, para vocês saberem qual a influência do Sol no nosso corpo, tá bom? Não é para vocês entregarem, é somente para vocês fazerem a leitura. Vocês vão pesquisar mais um pouco sobre a influência do Sol no corpo, tá bom? Beijo e até amanhã, se Deus quiser.